básico. Quem de nós não conhece a oração do Pai Nosso? E uma das frases mestras dessa oração diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu amado, isso é tão sério. Isso é tão sério. E se Deus realmente fizesse a vontade dele assim na terra como no céu, a maioria de nós estava fulminado aqui, perdido. Então, queridos, aqui nós vemos esses dois homens. Então, um levantava um altar ao Senhor, o outro não estava nem aí para o altar, o outro não queria saber. E chegou um determinado momento que Abraão entendeu que não dava mais para continuar junto, e falou com seu sobrinho para eles se separarem. Abraão até deixou ele escolher, só que Ló fez uma escolha completamente pela aparência. Ele olhou as campinas do Jordão, lugar bonito, verde, bem irrigado. Diz aqui que era como o jardim do Senhor. Ah, é esse lugar que eu quero. Ele não se importou que lá naquele lugar, com aquela aparência tão bonita, tinha uma cidade, duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, de gente má, que pecava contra o Senhor. E ele escolheu viver naquele lugar. Apesar de ele ser um justo, viveu no meio de uma geração ímpia. Se você olhar, quando a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus, pela sua misericórdia, tira Ló daquele lugar, mas só pela misericórdia do Senhor. Daquela cidade só sobrou Ló e a sua mulher e as suas filhas, que foram retiradas dali. Ló não influenciou aquela geração. Os seus genros ficaram lá e morreram lá. A sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, Ló é aquele que escolhe pela aparência, pela vista e por uma análise superficial. Ló não anda na direção de Deus, na revelação daquilo que Deus tinha para ele. Meus amados irmãos, esses dois homens, mostra esse texto que eles eram riquíssimos. Tem gente que pega esse texto para pregar que todo mundo tem que ser rico no reino de Deus. Mas olha o que esses homens fazem. Esses dois homens eram riquíssimos. Eles tinham uma riqueza incrível. Eu queria que você só virasse a sua página e lesse no capítulo 14, a partir do verso 18. Abraão tem um encontro com Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, a partir do versículo 18 do capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. O que Abraão fez? Deu o dízimo das suas riquezas. De tudo. Quantas vezes nós queremos negociar com o Senhor? Damos dízimos de uma renda e não de outra. Negociamos com o Senhor todas as coisas. Somos infiéis com o Senhor. Abraão não era assim. Abraão era fiel ao Senhor. Isso aqui é antes da lei. Tem gente que diz: dízimo é lei, e então agora não vale mais. Abraão estava antes da lei. A lei só vai vir ali depois, no Êxodo, no Levítico, no Números. Aqui não tinha lei. Não tinha lei. E esse sacerdote Melquisedeque já trouxe pão e vinho para Abraão. Já estava aqui prenunciando o Cristo, o sangue, o corpo. E Abraão deu o dízimo de tudo. De tudo. Alguns não dão da empresa, alguns não dão daquilo que eles compram, dão só lá do que sobra e dão uma oferta.
Abraão era riquíssimo, mas era fiel a Deus. Já Ló não fala isso. Vamos ver o que sobrou para Ló. Gostaria que você olhasse comigo no capítulo 19, o verso 30. Pode ler depois toda a história, muito interessante. Mas o verso 30, Gênesis 19, verso 30 diz assim: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, que receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Não sobrou nada para ele. Toda a sua riqueza foi destruída. Sobrou ele e as suas filhas. Se você lê o horror que é o que acontece depois, nem descendência ele não teve. Daí teve um filho com as suas próprias filhas, e ali deu origem a 2 povos, os moabitas e os amonitas. Meus amados irmãos, uma desgraça. A herança de Ló foi uma desgraça. Foi horrível, porque ele não tinha um relacionamento com Deus, decidiu viver no meio de gente ruim, dos homens de Sodoma, que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quantas vezes você prefere estar com grandes pecadores do que estar com a família de Deus? Quantas vezes você prefere estar lá? Você prefere participar de outras programações? O carnaval agora vai ser um termômetro. Onde você vai passar o seu carnaval? Quem esteve aqui no culto de Santa Ceia ficou bastante chocado com as imagens que o pastor Cléber mostrou aqui, de coisas que você vai ver na televisão. E aqui na igreja todo mundo ficou chocado. Eu fiquei muito chocada também. Mas é uma realidade. Onde você vai passar o seu carnaval? Quantos aqui vão no retiro? Não sei se metade da igreja não. Com quem você prefere estar? Com o povo de Deus ou com os homens maus, grandes pecadores? Aí a gente se justifica: mas eu preciso tirar uma folga, eu preciso tirar férias. E aí a gente tira férias da igreja, do Senhor. Esse verão, sinceramente, a gente é a igreja há 19 anos. Eu nunca vi um verão com tão pouca gente na igreja. É impressionante como as pessoas tiram férias. É impressionante como conseguem viver longe do Senhor, mas não conseguem viver longe dos prazeres da carne, os prazeres que o mundo fascina e oferece. Bom, Abraão era um homem que tinha uma promessa de uma herança. Abraão fez aliança com Deus, Deus fez aliança com ele. Abraão viu os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida. Abraão continuava a levantar um altar. Se você olhar no último versículo do capítulo 13, quando seu sobrinho escolheu ir para as campinas do Jordão, ele foi para o outro lado. E lá ele também levantou um altar ao Senhor. Meus amados irmãos, nós temos a oportunidade de escolher, de também fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Como que nós fazemos as nossas escolhas? Qual a base que nós temos para fazer as nossas escolhas? É a revelação de Deus? É buscando em oração? É buscando na palavra de Deus? Será que é assim que a gente decide? Ou será que a gente decide porque aquilo que é mais lógico, aquilo que é mais racional, aquilo que é mais conveniente, aquilo que me agrada mais? Eu temo que na maioria das vezes as nossas decisões não são decisões tomadas pela vontade de Deus, mas sim pelas nossas próprias vontades.
E assim, meus amados irmãos, eu gostaria que você lembrasse desses dois homens. E você lembrasse o que é que você está fazendo com a sua vida. Você está andando na sombra de alguém? Ou você tem tido um relacionamento com Deus? Ou você tem construído um altar ao Senhor? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa ter um altar de adoração e de oração na sua vida. Amém. Não tem como ser crente sem ter isso. Não tem como você ser cristão e não ser 100% de Jesus. Isso não existe, isso é um engano do diabo, que está sempre querendo nos enganar e nos dizer, não precisa orar tanto, porque no fim dá tudo a mesma coisa, dá tudo igual, para que orar tanto? E aí esse tanto, às vezes na nossa vida, na maioria das pessoas, não chega a 5 minutos por dia. Entre pastores, o tempo de oração, olha, para passar de meia hora entre pastores, daí a gente imagina como é que é entre o povo. Dá até vergonha de perguntar, porque a gente ora muito, a gente está muito pouco na presença de Deus. A gente está muito tempo exposto às coisas desse mundo. E aí, como é que a gente vai ter força? Eu li hoje, eu quero terminar com uma frase de um homem chamado Leonard Ravenhill. Mas tinha uma outra frase dele junto com essa que eu quero ler. E ele dizia assim: como é que você vai ter força contra Satanás se você não tem força nem de desligar a televisão?